Agora vamos praticar, né? Vamos aqui ao primeiro exemplo, é uma questão do ITA, São Paulo. Diz que um edifício iluminado pelos raios solares projeta uma sombra de comprimento L igual a 72 metros. Simultaneamente, uma vara vertical de 2,5 metros de altura, colocada ao lado do edifício, projeta uma sombra de comprimento L igual a 3 metros. Qual é a altura do edifício? É uma questão relativamente simples, né? Quando a gente entendeu lá o princípio da propagação retilínea da luz, é uma questão que a gente não pode errar. Mas vamos lá, como vai ser a nossa resolução? Já coloquei aqui, né, tudo no ponto só para a gente poder analisar. L1, o comprimento da sombra do prédio. A altura da vara a gente chamou de Hzinho, né, no caso aí 2,5 metros, tá bom? E o Lzinho, a sombra da vara, 3 metros. E a altura, o Hzão, é o que a gente quer saber. A gente fez dois triângulos, né? Nós temos uma relação de proporcionalidade entre os dois triângulos. E com isso a gente consegue ver que o Hzão, que é a altura do prédio, está para a altura da vara, que é o Hzinho, assim como a sombra do prédio está para a sombra da vara, que é o Lzinho. Substituindo os valores aí mais embaixo, o Hzão sobre 2,5, que é a altura da vara, igual a 72, que é a sombra, né, o comprimento da sombra do prédio, sobre o Lzinho, que é a sombra da vara. Resolvendo isso, né, a gente multiplicando em x, 72 vezes 2,5, dividido no final por 3, nós chegamos ao resultado de 60 metros. Então a resposta é o item C, 60 metros. Eu acredito que a gente não vai ter problema em relação a isso, tá bom? Então, exemplo 2. João, trabalhador brasileiro que depende de transporte público, às vezes chega à parada de ônibus um pouco atrasado. Certa vez o motorista não viu quando João deu o sinal. Porém, o condutor parou porque uma pessoa desceria na parada em que nosso trabalhador estava. João olhou para frente e viu, com a ajuda do retrovisor, que o motorista estava atento. Assim, ele fez um sinal de positivo para o condutor do ônibus, que então abriu a porta do veículo. O princípio que explica o fato de João e o motorista do ônibus terem se visto simultaneamente pelo retrovisor é: item A, princípio da refração da luz. Bem, refração não, porque a gente viu no conteúdo de ondulatória que a refração é quando ocorre um desvio, né? Na questão a gente não consegue identificar isso, né? Item B, a absorção. Não, absorção não, porque quando a luz ela é absorvida, logo a gente não vai conseguir ter a visualização como ocorre na questão, né? O motorista vendo o nosso amigo João. Item C, da reflexão difusa. Né? O que é a reflexão difusa? É aquela reflexão em que os raios eles saem da parte refletora de forma espalhada. Então, quando um objeto reflete difusamente, a gente não consegue enxergar a gente não consegue enxergar perfeitamente esse objeto. Por exemplo, quando você se olha no espelho, ali você tem uma reflexão quase que perfeita, né? Idealmente perfeita, tá? Então, isso mostra que o item C ele não corresponde à verdade no nosso exercício. Item D, da reversibilidade dos raios de luz, e o item E da reflexão interna total. Então, desses itens, o que a gente verifica que vai ser como verdadeiro é o item D da reversibilidade dos raios de luz, porque assim como João consegue ver o motorista pelo retrovisor, o motorista vai conseguir ver João também pelo retrovisor, ou seja, a luz ela parte de João, vai na direção do espelho retrovisor e é refletida para o motorista, assim como a imagem do motorista vai na direção do espelho retrovisor,
que é refletida na direção de João. Ou seja, nós temos de A, B, C, C, B, A, certo? Então, a resposta é o item D de dado. Dando continuidade, exemplo 3, Universidade Federal de Viçosa diz que os 3 feixes de luz de mesma intensidade podem ser vistos atravessando uma sala, como mostra a figura abaixo. Então, nós temos aí 3 feixes, um vermelho, um verde e um azul. Esses feixes, eles vão tomar essas direções, né? Como nós estamos vendo aí na figura, tá? Na questão, ele especifica, né, que o feixe 1 é vermelho, o 2 é o verde e o 3 é o azul. Os 3 feixes se cruzam na posição A e atingem um anteparo nas regiões B, C e D. O que é um anteparo? Vai ser a região onde a luz ela vai ser refletida, tá bom? As cores que podem ser vistas nas regiões A, B, C e D, respectivamente, são. Aí nós temos os itens aí. O que a gente pode verificar? Nós podemos verificar que as cores vermelho, verde e azul, elas compõem as cores que a gente chama de cores primárias, certo? Então essas cores primárias juntas, elas vão formar a cor branca, certo? Então juntando essas 3 cores, nós vamos ter o branco. Então quando a gente olha os itens, na região A, nós vamos ter as 3 cores se associando. Então, nós vamos ter a formação do branco, certo? No ponto B, lá na região B, nós temos o feixe de luz azul. No C, o verde. E o D é a região que está sendo atingida pela luz vermelha. Então, a sequência de cores é A, o branco, B, azul, C, verde e D, vermelho. Portanto, o item correto é o item A de avião. Tudo bem?